No vídeo de hoje eu quero responder a pergunta que eu acredito que está na maioria do coração das pessoas. Por que que Jesus Cristo, ou melhor, por que que os cristãos atualmente não operam milagre? Já que nós somos cristãos, ou seja, nós seguimos a Cristo, e os sinais que acompanhavam Cristo ou que Cristo realizava, nós devemos realizar também. Por que que hoje a igreja atual não opera tantos milagres como a igreja primitiva? Eu acredito que essa pergunta está no coração de muitas pessoas e essa pergunta foi me feita há alguns anos, 2005 aproximadamente, ou 2006, quando eu era líder de jovens, e um jovem, naquela época, perguntou para mim por que que as pessoas, a igreja não operava milagres e como operava na era primitiva. Eu acredito que essa pergunta estava no coração daquele jovem justamente porque dentro do seio da família dele, o próprio pai, existia alguém que estava assim, que era deficiente, que era o próprio pai dele, e com certeza ele sonhava em ver o milagre, sonhava ver o pai curado, porque infelizmente existe algumas deficiências físicas que trazem alguns estigmas, que traz preconceitos, né? Então um filho, quando ele sai na rua, né, com seu pai ou sua mãe, um parente assim que está com um certo tipo de deficiência, infelizmente algumas pessoas discriminam, olham, né, com olhares discriminatórios. Então isso aí, outras situações é que a deficiência física, ela traz uma série de, pode trazer uma série de problemas para a própria pessoa, para a vida cotidiana, para o seu bem-estar, para o desenvolvimento de algumas habilidades. Eu estava lá, certa vez, como mergulhador numa cidade, e eu vi um jovem que ele estava totalmente deficiente, né, andando com muita dificuldade. E eu olhei para aquele jovem e falei, poxa, esse jovem jamais ele poderia desenvolver, mesmo que ele quisesse, que ele sonhasse, jamais ele ia ter como desenvolver essa profissão que eu exerço, que é mergulhador profissional. Então, é limitante. A deficiência, realmente, em muitos aspectos, ela pode ser limitante, realmente. Mas, assim, quando nós olhamos lá no capítulo de número 7 de Mateus, nós vemos algo interessante. Jesus Cristo chegou numa cidade, em Decápolis, e apresentaram para ele um homem, levaram para até Jesus, um homem que tinha, ele era um homem que era surdo e ele era gago, ele falava com dificuldade. A multidão trouxe esse homem até Jesus. E Jesus vai, toca no ouvido desse homem, que ele era surdo, tinha problema de surdez, toca com os dedos, detalhe, os dedos no ouvido desse homem e cospe no ouvido desse homem. E simultaneamente toca a língua desse homem. E nesse momento ele suspira e diz Éfata, que significa abre-te. E no momento em que Jesus Cristo ele fala isso, aquele homem ele começa a ouvir normalmente e ele falar também normalmente. Ou seja, a língua dele fica livre, os ouvidos dele são destampados e o sobrenatural acontece. Aquela multidão, ela ficou pasma e é interessante dizer que Jesus Cristo falou para aquele homem, olha, não divulgue isso para ninguém, não fale isso para ninguém o que eu fiz. Mas quanto mais mas ele não conseguiu conter, né? Ele falava para todo mundo, ele começou a anunciar o que Jesus Cristo tinha feito, porque nunca você vai conseguir esconder algo dessa forma, né? E a multidão, e o resultado disso, ó, diz que a multidão, ela dizia, olha, Jesus Cristo faz bem, ele faz bem. E eles glorificavam a Deus. Então nós vemos aqui alguns aspectos importantes. Nós vamos tratar o porquê desse aspecto importante desse vídeo. Primeiro aspecto importante, por que que a igreja ela não opera milagre, ou seja, as pessoas não operam milagres da mesma forma como Jesus Cristo, ou como ele mesmo diz, maiores do que o Cristo. Primeiro, falta unção.
nas pessoas. O que as pessoas hoje da igreja atual, os líderes, vou dizer homens, mulheres, tá, pensam nos dias atuais? O que elas mais se preocupam? Se preocupam em falar bem, se preocupam em pregar bem, em ministrar bem uma aula, uma palestra. As pessoas estão se preocupando em ser pastor, em título, em posição. Então, assim, e o verdadeiro interesse, que é de curar, que é libertar, que é agir no campo missionário. O campo missionário é a sua rua, é o seu bairro, sabe? A atuação, essas pessoas, elas não estão preocupadas com isso. Então as pessoas não têm unção. Você vai ser cheio daquilo que você quer. A pessoa só querem pregar, estão buscando só unção para pregar, para palestrar, para ensinar, para ministrar aula. É nisso que elas vão ficar boas. O capítulo 6 de Atos, ele vai nos trazer uma situação bastante interessante, onde ele vai dizer que havia o horário da oração, e Pedro diz, liderando ali, era o líder dos apóstolos, ele diz que ele não abria mão da oração. Então, assim, a unção, ela tem um preço a se pagar. É de jejum, não é de qualquer jeito, não. É oração, é jejum, e não é uma oração de 3, 4, 5 minutos, não. É oração, é clamor, é intercessão, é diário, é uma coisa assim que tem que ser forte. E tem que ter alvo, tem que ter objetivo. Tem que ter objetivo. É buscar o sobrenatural de Deus, é realmente querer viver o sobrenatural de Deus, é realmente querer fazer o sobrenatural de Deus agir, ser um vaso nas mãos de Deus, para que você possa fazer o sobrenatural na vida das pessoas. Então tem que ter muita busca, e as pessoas, elas não querem pagar preço. Jejumar, orar, buscar com esse objetivo. O objetivo de buscar a unção de Deus para curar pessoas, para libertar pessoas, para operar o sobrenatural. Então eu acredito sim, a igreja, os cristãos, hoje, podemos ser usados como vaso nas mãos do Senhor, de uma forma poderosa e sobrenatural, da mesma forma ou ainda mais do que Cristo foi, se nós realmente buscarmos, realmente com zelo, realmente com dedicação, com foco, com santidade, com renúncia, com humildade, com objetivo. E realmente não é com o objetivo de se glorificar, não é com o objetivo de dizer que tem unção, não é com o objetivo de dizer que eu sou o todo-poderoso, o tal que eu faço, que eu opero, não. É com o objetivo de realmente salvar vidas, libertar pessoas. Libertar pessoas. Uma parte muito importante que trata justamente esse texto é que as pessoas, ao final, elas testemunharam depois que Jesus Cristo, ele cura aquele homem, ele opera aquela maravilha naquele homem, é que as pessoas começaram a testemunhar e dizer, ele faz o bem. Ele faz o bem. Então, o objetivo da unção é fazer o bem para as pessoas. O objetivo é esse. O objetivo não é uma glória humana. O objetivo não é se glorificar. O objetivo não é para criar uma igreja. Não, não é esse o objetivo. O foco é o ser humano. O foco é realmente fazer o bem. Então hoje nós estamos, outra parte importante, que as pessoas não têm unção, que elas não estão preocupadas em fazer o bem para o seu próximo. A igreja hoje não está preocupada naquilo que Jesus Cristo estava, que era operar um milagre na vida de uma pessoa, restaurar visões, dar visão aos cegos, que é tirar qualquer tipo de deficiência da vida da pessoa, seja lá qual for o tipo de deficiência. Não existe uma preocupação nata nas pessoas que leve essas pessoas a de fato
pagar o preço para que elas tenham essa unção e realmente curem essas pessoas, as pessoas deficientes, no nome de Jesus. Então, eu acredito sim, falta unção, falta visão e falta objetivo, falta amor dentro dos nossos corações para que realmente nós venhamos chegar ao ponto de buscar a unção de Deus para operar um milagre sobrenatural na vida das pessoas. Ok? Então é interessante aqui que primeira coisa que eu falei que a multidão ela vai e leva a Jesus. A multidão leva uma pessoa deficiente a Jesus, porque sabiam que Jesus ele era capacitado, ele era ungido e podia realizar aquele sobrenatural de Deus. Então, um aspecto importante, o terceiro aspecto importante que nós devemos destacar: você é chamado cristão. O que significa esse nome ou esse título, cristão? Significa Cristo, significa ungido, ok? Então, se Cristo é ungido, todos os cristãos, eles não são meramente seguidores de Jesus. Eles são ungidos, ok? Então, os cristãos, é justamente por isso que nós somos chamados de cristãos. Não é porque é mais bonito do que... é mais bonito chamar cristãos. É lindo esse nome. Nossa, cristãos, que coisa linda. Eu sou seguidor de Cristo, né? É muito mais profundo, é muito mais além. Então, quando Jesus Cristo ele vem aqui na Terra, que começa a nascer a igreja, das igrejas se multiplica os números de cristãos, se multiplica o número de Cristos, se multiplica o número de pessoas ungidas, de pessoas com capacidade de operar o sobrenatural. Infelizmente, na teoria, isso é na teoria, na prática a gente vê algo bem diferente. Pessoas egoístas, pessoas que vão para a igreja só querem receber milagres, pessoas que vão para a igreja e não se convertem de verdade, só pensam no seu umbigo e não pensam na vida dos outros. E eu me incluo nisso aí, tá? Eu me incluo nisso aí. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu reconheço que eu me incluo nisso aí. Eu preciso me converter ao ponto de eu chegar ao nível do Senhor Jesus, de parar de priorizar os meus problemas, as minhas vidas, a minha vida financeira, para priorizar a obra do Senhor e as pessoas que tanto precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam de um milagre, de algo sobrenatural. E para isso, eu sei, eu tenho que pagar o preço. Eu não acredito que a unção está distante. Muito pelo contrário. Eu não acredito que aqueles irmãos da igreja primitiva eram seres humanos superiores a nós. Muito pelo contrário. Pelo contrário, não, exagero, mas eles eram igual a nós. Seres humanos, de carne, osso, com defeitos, com qualidades, mas eram pessoas que se entregavam de uma forma tal que deixavam tudo para trás. Buscavam a unção, buscavam o poder e buscavam o sobrenatural. Eu deixo minhas últimas palavras fazendo o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Buscai com zelo os melhores dons. Nós devemos buscar. A igreja não busca mais os dons espirituais. Não busca mais a unção, o poder e o sobrenatural de Deus. E nós devemos buscar, sim, a unção, o poder e o sobrenatural de Deus e buscar de verdade. Buscar, orar, clamar, jejuar, fazer o que for preciso para obter a unção de Deus em nossas vidas, ser de fato não só Cristo, ou seja, cristão, ou seja, ungido na teoria,
mas também ser ungido na prática e assim libertar as pessoas de espíritos malignos, libertar as pessoas de qualquer tipo de cativeiro, libertar as pessoas de qualquer tipo de deficiência. Nós podemos fazer, assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo operava de múltiplas formas, de múltiplas formas. Assim também, como a gente viu aqui, uma coisa assim interessante. Jesus Cristo colocou os dedos, né? Os dedos no ouvido da pessoa, aí cuspiu no ouvido dela, simultaneamente colocou a outra mão na boca, o dedo na boca, na língua daquela pessoa, e aquela pessoa, aquele homem, que era gago, começou a falar normalmente, os ouvidos foram destampados, algo sobrenatural aconteceu, e essa pessoa passou a ouvir e também passou a falar normalmente, ok? Nós podemos fazer isso? Claro que podemos. Por que não podemos? Porque quem faz não sou eu, quem faz não é você, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Mas a unção de Deus é maravilhosa, irmãos. A unção é algo sobrenatural. Deus não vai chegar assim, porque você se converteu, porque eu sou cristão, aí eu vou ser ungido, eu vou receber a unção, vou receber o poder, vou fazer, vou acontecer. Não vai, irmãos, não vai, não vai. Você vai ter que pagar o preço. Lembra lá de Jesus, capítulo 14 lá capítulo 4 de Mateus? Jesus Cristo foi para o monte, 40 dias e 40 noites lá no monte, no deserto. Lembra de Jesus? A caminhada de Jesus era todos os dias evangelizando, todos os dias numa atividade espiritual, todos os dias. Jesus Cristo não parava. Então, assim, o contato dele era extremo com Deus. Fazia grandes milagres, fazia maravilhas, os apóstolos também, mas a vida deles, a qualidade da vida espiritual desses homens, não tem nem comparação com a vida espiritual da igreja atual. Que vida espiritual que você tem? Qual a vida espiritual que a tua igreja tem, que o teu pastor tem, que o teu líder tem, que você tem? Qual a vida espiritual que você tem? Qual é a qualidade da sua vida espiritual? Eu vou para a igreja. Vai para a igreja. Cuidado, cuidado. Isso aí, você ir para a igreja, isso não diz que você está guardado, que você está protegido, que você está ungido. Não é só isso, não. Né? Você tem que ser igreja, não é ir para a igreja. Ir para a igreja de fato é importante. As escrituras dizem que nós devemos congregar. Isso aí é extremamente importante. Eu amo a igreja. E a igreja é muito importante porque me fortalece, porque me traz palavra, porque lá eu escuto a voz de Deus pelos louvores, eu adoro a Deus, eu me entrego. A igreja é algo maravilhoso. Agora, a igreja é você, é o seu dia a dia. A igreja é você. Agora, se você não for uma igreja de verdade, se você não alimentar o seu espírito diariamente, se você não tiver foco, não tiver busca, não tiver objetivo de realmente ter uma vida diferenciada e para receber o sobrenatural de Deus, você não vai receber. Não adianta, irmãos, querer ir para a igreja, achar que vai receber o milagre, vai receber a unção, vai ser ungido para fazer o sobrenatural, viver nessa vidinha aí. Eu não sei quantas horas por dia perdendo com a internet. Não lê, não tira um período para meditar nas escrituras, para ler, para orar. Tem preguiça espiritual e vai ser ungido aonde? E tem muitos líderes assim, pastores assim. Pastor, irmão, líder, principalmente líder, pastor, ou líder de irmã, de jovem, tem que ter um devocional, tem que ter o seu período de entrega, de intimidade, você e Deus, oração, palavra, jejum, busca constante para fazer o sobrenatural na vida das pessoas. Amém? Assim, Deus abençoe. Que esse vídeo, que essa ministração, ela possa ser poderosa na sua vida e que você tome uma decisão importante. Que você diga para Deus hoje: Senhor, eu quero ser ungido. E eu vou pagar o preço que for preciso para ser ungido. Para ser usado com o mesmo potencial na unção do Espírito Santo, assim como Jesus Cristo foi. Para o Senhor me usar da múltipla forma que o Senhor quiser. Da forma que o Senhor quiser.
Porque Deus, irmãos, até antigo, como tanto nos tempos antigos quanto nos tempos atuais, a gente vê Deus operando de múltiplas formas. Não vou determinar como Deus vai operar. Às vezes você vai orar, vai dizer em nome de Jesus, e aquela pessoa vai ser curada. Às vezes você vai simplesmente dizer, Deus está te curando agora. E aquela pessoa vai ser curada. Às vezes vai ser um abraço, que você vai libertar as pessoas, não vão ser palavras. Como aconteceu com uma irmã que estava entrevistando um satanista numa rádio. Ela não criticou ele, fez aquela entrevista toda. No final, ela deu um abraço naquele homem e ele se converteu, né? De satanista se tornou cristão, porque ele fala que ele não sentiu algo que ele nunca sentiu na vida dele, sobrenatural, porque aquela mulher, ela estava ungida. E ela abraçou aquele homem, porque, ou melhor, ela estava ungida, e quando ela abraçou aquele homem, foi um abraço do Espírito Santo de Deus. É aquele homem cheio de pecado, cultuando Satanás. Olha só o que Jesus Cristo faz. Dá um abraço naquele homem, por meio daquela mulher, e aquele homem, o satanista, ele foi liberto. Ele sentiu o abraço de Deus, ele se converteu, ele se entregou para Jesus. Então a gente viu o operar de Deus de múltiplas formas, de coisas assim, sobrenatural. Quantas vezes você vê Deus ali? O leproso, capítulo 8 de Mateus, chega um leproso para Jesus e fala para Jesus assim, eu sei que se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus Cristo simplesmente fala assim, quero ser limpo. Eu acho essa passagem maravilhosa, acho assim, extraordinária. Agora nós vemos algo que é simples, aqui entre aspas, o homem não ouve, e ele tem esse milagre que eu falei, no capítulo 7 de Marcos, o homem tem deficiência para falar e não escuta. Jesus Cristo vai, coloca os dedos no ouvido do homem, coloca com a outra mão, coloca um dedo sobre a língua do homem e fala, Éfata. E aquele homem foi curado. Já na outra situação, Jesus Cristo fala somente uma palavra, quero ser limpo. E aquele homem foi curado. Então tem múltiplas formas que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. Não importa a forma como ele vai fazer. Obviamente, o importante é que ele faça. Agora, ele precisa de instrumento, ele precisa de pessoas. E aí é uma decisão sua. Se você vai se entregar a Deus ao ponto dele te usar para operar o sobrenatural, ou você vai continuar na sua vida mediana, como seres humanos comuns, que hoje os crentes estão assim, estão vivendo como seres humanos comuns e querem ser incomum, querem ser usados ungidos, quer operar milagres e fazer o sobrenatural. Desculpa te falar, mas eu preciso falar a verdade. Você não vai ser usado nunca no sobrenatural. Você não vai fazer milagre nunca vivendo a vida que você vive. Então é preciso, se você quer fazer algo que as pessoas não têm, então você tem que viver diferente dessas pessoas. Você tem que ter uma vida diferenciada. Não adianta ter uma vida comum, seres humanos comum. Não adianta, porque eu vou para a igreja, você tem que ir para a igreja, você vive uma vida comum. Não adianta viver uma vida comum e querer o sobrenatural. Preocupado com as coisas que o mundo se preocupa. É sexo, dinheiro, casa, carro, móvel, trabalha. E trabalha diariamente, vai trabalhar, e briga, e discute, e volta, e dorme no outro dia, e papapá, papapá. Aí quer ser ungido, quer operar o sobrenatural. Mas não vai mesmo. E a maioria nem se preocupa com isso, vive a sua vida cotidiana, nem parece que é cristão e querem operar o sobrenatural. Mas não vai. Não vai operar o sobrenatural. A não ser que se converta e se entregue ao ponto de realmente fazer o que tem uma vida semelhante à vida da igreja primitiva, de homens que deixou ali a receita. Nós temos ali a história. Nós temos os princípios e os passos que nós devemos seguir para adquirirmos a unção e o poder sobrenatural de Deus para ser usado
de uma forma extraordinária, significante, realmente e decisiva na vida das pessoas. Amém? Assim, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.